Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, o vídeo de hoje é sobre documentação para viagens internacionais, né? Quais são as documentações obrigatórias para que você possa realizar o seu embarque em uma viagem internacional? Vamos começar pela América Latina, América do Sul. Primeiro pela América do Sul, os documentos que são necessários para embarcar, né? Que são exigidos para você realizar o seu embarque com segurança. É o RG, né? O RG, ou passaporte. São esses dois documentos que você pode ingressar nesses países aqui da América do Sul. Argentina, Chile, Uruguai, etc. Tá? Agora, o que é importante nessa documentação que eu vou mostrar para vocês, que você tem que estar atenta? Primeiro vamos começar pelo RG. Assim como no nacional, o seu RG não pode estar ali rasgado, com marca d'água, aquele RG que você entra na praia, na piscina, todo esgrenhado, esquece. Não dá para você viajar com um documento desse. Tira um novo, tá? No seu documento tem uma informação no verso dele que é a data de expedição. Ela fica bem aqui em cima, ó, data de expedição. Não sei se dá para vocês verem aqui, ó, nesse canto aqui. Tá escrito lá data de expedição. É como se fosse a data de validade, né? É quando você tirou o documento, né? Qual é a exigência? Muitos lugares divulgam que a exigência são 10 anos. Veja bem, não é. São 5 anos. Essa é a última informação atualizada. O documento tem que ser emitido em até 5 anos, tá? Importante. Não adianta ele estar emitido com 5 anos e estar todo danificado, ou rasurado, ou rasgado, ou com um pedaço faltando, ou descolado. Não serve, você vai ter um problema na imigração. Pode ser que você não consiga entrar lá no país. Ah, mas eu estou com RG e a CNH. Não tem validade. Sua carteira de habilitação não tem validade, não tá incluso, não é um documento incluso no acordo desses países, tá? De documentação de entrada. Ou é o RG ou é o passaporte. Voltando ainda no RG. Além da data, você tem que ficar super atento, que é a data de expedição e do estado físico do documento. Se você tem uma foto que não está condizendo com a sua atualidade, por exemplo, está de barba, ou está com o cabelo pintado, ou fez uma tatuagem no rosto, não vai estar batendo com a sua imagem aqui. O que significa? Ó, esse documento, não sei se dá para vocês verem, ó, eu estou sem barba e agora estou de barba. Ou seja, pode ser que eu tenha um problema lá na imigração, o cara pode ficar analisando mais esse documento porque eu estou sem a barba, né? Geralmente as mulheres que mudam o cabelo, que pintam o cabelo ou corta muito radical o cabelo, isso pode impactar. Então a dica é, vai viajar e tá com antecedência legal, tira um outro RG se você mudou muito com o passar do tempo, se fez plástica, ou se fez tatuagem, ou se mudou radicalmente o cabelo. Tá? Então a dica é essa, tenta embarcar com o documento o mais novo possível. Para criança, a mesma coisa. Não adianta você embarcar com um adolescente com RG que você tirou quando ele era recém-nascido, ou quando ele tinha 15 dias de vida. Não vai bater, você pode ter um problema lá na imigração. Tá? O conselho é, vai viajar, se você tem uma antecedência, uma programação boa, tira um novo documento para você não correr risco, que é um risco desnecessário. Esse é o conselho. Então, é criança, vai lá, de 5 em 5 anos, tira um RG novo, é super tranquilo, e você evita a fadiga lá na imigração, tá? Eu vou postar um vídeo depois falando sobre autorização para viagem, tá? Então, eu vou falar só de documentação nesse. E além do documento e do passaporte, o passaporte eu já vou falar, alguns países exigem a vacina da febre amarela, tá? A vacina da febre amarela, quando você toma a vacina, tem que ser a dose integral da vacina da febre amarela, e você precisa fazer uma validação daquela vacina junto à Anvisa, nos postos da Anvisa. É lá que você vai pegar uma carteira internacional de vacinação.
Não adianta você embarcar sem esse documento, porque você não vai conseguir muitas vezes fazer a migração em alguns países, tá? A vacina é possível ser tomada 10 dias antes da viagem, do embarque, tá? Se você tiver com menos tempo, você não vai conseguir embarcar. Provavelmente você não vai conseguir ter um embarque realizado, tá? Se você não tiver tomado a sua vacina. Mas tudo isso o seu agente de viagem, onde você está comprando, vai te orientar. Mas aqui você já vai ficar sabendo para se precaver, para não deixar, não correr o risco de alguém deixar de te informar e você correr o risco de ter a sua viagem impedida. Tá? Então alguns países exigem esse documento, né? E quando ele exige, você tem que estar com ele, com essa vacina já tomada antes da viagem. Então, lembrou que o RG tem que estar 5 anos de validade e o certificado de vacinação você valida nos postos da Anvisa. Tem em todos os aeroportos? Não, não são todos os aeroportos que tem. Então, fica atento. Entra no site da Anvisa, você consegue localizar quais são os aeroportos que tem disponível os postos para você conseguir realizar a substituição da sua carteira de vacinação lá para a carteira internacional de vacinação. Agora eu vou falar do passaporte, que é um pouco mais complexo. Passaporte, alguns passaportes hoje eles já saem com a validade de 10 anos, ok? Para criança, o vencimento do passaporte é menor, justamente porque a imagem, a foto, a fisionomia da criança muda com mais velocidade do que do adulto. Por isso, você tem que tirar de 5 em 5 anos. Vai chegar um momento que vai ficar de 10 em 10 anos. Então, lembrou, passaporte de criança de 5 em 5 anos, passaporte de adulto hoje de 10 em 10 anos. Ah, mas isso pode mudar? Pode. Antigamente era 5 anos, agora são 10 anos. Quais são os itens que eu tenho que ficar atento aqui no passaporte? Depois eu vou postar um vídeo como tirar passaporte e para ficar fácil vocês entenderem isso, tá? Agora a gente vai focar no que eu tenho que observar no passaporte para ter o meu embarque com segurança, realizado com segurança. O primeiro passo é a validade do seu documento. O passaporte é diferente do RG, ele vem com uma data de validade escrita aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Se dá para visualizar aqui embaixo, ó. Logo aqui embaixo, ó, perto da foto, tem a data de validade, ó, nesse campo aqui. Então, a data de expedição, que é quando você tirou o passaporte, e a data de validade. O que é recomendado, Marcos, para viajar? São 6 meses de validade, no mínimo. Por que são 6 meses de validade? Porque se acontece algum imprevisto com você lá fora, alguma doença, algum acidente, se você precisar ficar hospitalizado, alguma coisa nesse sentido, ou se você tiver algum problema diplomático, ou acidente de trânsito, qualquer coisa que você precise ficar por um determinado período maior, por conta do coronavírus, por exemplo, você vai ter que ficar lá mais tempo, ou por conta de nevasca, por conta de terremoto, uma série de coisas, depende muito de onde você está. Por isso que é recomendado que você tenha uma validade do passaporte de 6 meses, tá? Além da validade, também é importante você olhar para quem tem o visto, para quem tem visto no passaporte. Então aqui, ó, quem tem o visto aqui no passaporte, por exemplo, ó, esse aqui é um visto americano, tá? Para quem tem um visto no passaporte, o visto também tem validade. Então, se eu tenho um passaporte que está para vencer e o visto não vai vencer agora, você vai renovar o passaporte e vai embarcar. Eles vão anular esse passaporte aqui, que é o que está vencido, mas o visto está válido, ou seja, você vai embarcar com os dois documentos, com os dois passaportes, tá? A regra do passaporte vale para qualquer passaporte, independente do país que você emitiu o seu passaporte, tá? Se é europeu, se é asiático, não importa. A validade tem que ser sempre 6 meses para embarcar. Ah, mas o meu passaporte tem validade de 4 meses. Significa que eu não vou viajar? Não. O recomendado são 6 meses, tá? Agora você pode viajar. Se ele tiver válido dentro da data da tua viagem, você pode embarcar. Não existe nenhum impeditivo. Agora, o recomendado é que ele tenha ao menos 6 meses de validade, ok? Se estiver perto do vencimento, gente, tira outro.
tira outro passaporte que é melhor. Vai por mim que é melhor, porque se você tiver um problema lá fora e precisar renovar o teu passaporte, você vai ter que buscar a imigração, você vai ter que buscar a embaixada do Brasil e é bem complicado o acesso, é muito custoso. Ou seja, o trabalho que você vai ter, a despesa que você vai ter, o deslocamento, o tempo que você vai gastar, não vale a pena, não compensa, tá? Então vai lá e tira outro passaporte, embarca com o passaporte com a validade full e você não vai ter problema. Então visto, voltando aqui no visto, você tem que seguir a mesma lógica. O visto está vencendo, esquece, renova o seu visto, tira outro visto e etc, tá? E para cada viagem que você faz com o passaporte, independente do país que você está visitando, ou seja, América do Sul, América Latina, América Central, Europa, para cada entrada no país, eles vão carimbar o seu passaporte. Tá vendo aqui, ó? Eles vão bater um carimbo toda vez que você entrar em um determinado país. Tanto na entrada quanto na saída. Alguns carimbam só na entrada, outros não carimbam na saída. Uns carimbam na entrada e na saída. E aí o passaporte, ele tem algumas folhas, né? Essas folhinhas, o que é importante você observar? Para quem viaja muito e tem muito carimbo, você tem que observar se existem folhas disponíveis, além da validade, né? Então, você tem que observar se você tem folha disponível para quando você chegar na imigração, o oficial conseguir validar a sua entrada. Porque se não tiver folhas disponíveis, significa que seu documento acabou. Você vai precisar tirar um novo. Ah, mas ele está válido. Está válido, mas não tem mais campo disponível para efetuar os carimbos, tá? De imigração. Então, de documento para o passaporte, essas são as informações, tá? E aí, quando você estiver em viagem na América do Sul, o seu documento oficial é esse ou esse. Ah, vale cópia? Não, cópia não vale. Vale tirar uma cópia do documento e andar com ela por segurança? Também não. O único documento que vale é o original, ok? Então, a dica que eu dou para vocês é o seguinte: escaneie o documento, tira uma cópia, guarda com você esse documento, né? Para que você tenha em mãos os dados desse documento para uma eventual perda, ou roubo ou alguma coisa dessa natureza. Porque aí você vai precisar dos números para conseguir tirar um novo passaporte ou um novo documento para conseguir regressar de forma mais ágil. Mas a cópia não tem validade, nem autenticada e nem a simples. Não existe validade nesse documento. Então, se você for parado por uma autoridade local, você precisa apresentar o documento original. Não adianta você apresentar cópia que não tem validade. Esse negócio de cópia autenticada só vale no Brasil, tá? Diferente do nacional, totalmente diferente do nacional. Quando o país exigir o passaporte, é o passaporte que você vai entrar. Quando o país exigir RG, você pode entrar com RG e pode entrar com passaporte. Lembrando, tem que ser o original. Não adianta tirar aquelas cópias reduzidas que o pessoal faz e bota na carteira e põe na bolsa. Não tem validade, gente. E aí, se você precisar fazer uma compra ou tiver algum problema ou acontecer alguma coisa com você, para você entrar ou dar entrada em alguma coisa, você precisa do documento original, tá bom? Então, de documentação é isso, essas são as dicas. Verifique o seu documento antes de viajar, tá? Então, quando você for planejar a sua viagem, já verifica o seu documento, como é que ele está hoje, para que você compre a viagem e tenha a documentação já tranquila. E faça isso com antecedência para não deixar para a última hora, tá ok? Então, a dica de hoje é essa aí. Obrigado, se você gostou, deixa o seu like, compartilha e se inscreva no canal. Valeu, obrigado.